O rancho inteiro estava mergulhado em silêncio quando a notícia correu de boca em boca. O cavalo negro seria sacrificado. Seu nome, murmuravam os peões com medo, era Tormenta, e fazia jus a cada sílaba. Era um animal de porte majestoso, músculos tensos como cordas e olhos que pareciam carregar não apenas a fúria de uma fera selvagem, mas também o peso de uma dor incompreensível. Ninguém conseguia domá-lo. Nenhum chicote, nenhum freio, nenhuma promessa de recompensa adiantava. Quem ousava se aproximar saía ferido. E quando um dos homens da fazenda quase perdeu a vida ao tentar contê-lo, o veredito foi dado sem hesitação. Na próxima segunda-feira, Tormenta seria abatido. Mas o destino, às vezes, se encarrega de costurar encontros que mudam tudo. Entre os cantos esquecidos do rancho, havia também uma menina. Seu nome era Isabela, mas quase ninguém sabia. Chamavam-na de Pirralha, invisível, sem dono. Vivia à margem, sobrevivendo como podia, com roupas rasgadas, pés descalços e olhos que já tinham visto mais fome do que qualquer criança deveria suportar. Era como uma sombra entre os corredores de madeira e os becos poeirentos da vila. Ninguém lhe oferecia abrigo, ninguém lhe dava importância. E foi justamente essa menina invisível que, numa noite silenciosa, atravessou o curral para se sentar diante do animal condenado. Não carregava corda, não trazia comida, não tinha armas. Apenas seus olhos grandes e a coragem silenciosa de quem já não tinha nada a perder. Essa é a história de como um rancho inteiro, prestes a se livrar de um problema, testemunhou o impossível. E de como uma criança rejeitada, considerada frágil e inútil, mudou não apenas o destino de um cavalo, mas também o de todos que presenciaram o que viria a acontecer. Aquela semana tinha começado como tantas outras na fazenda. O sol subia pesado sobre os telhados, os cavalos bufavam em suas baias, e os trabalhadores já estavam acostumados ao barulho seco dos cascos de Tormenta contra a cerca. Ele não descansava, não aceitava sela, nem rédea. As tentativas de aproximação terminavam sempre em relinchos estridentes, dentes à amostra e cascos lançados ao ar. Para muitos, não passava de um animal amaldiçoado. Entre cochichos, o medo crescia. Esse potro vai matar alguém antes de segunda-feira. Melhor acabar logo com ele. O dono do rancho, Dom Ernesto, era um homem de expressão dura, mas que já tinha visto de tudo em sua vida. Conhecia bem o valor de cada animal. Ainda assim, depois de tantos fracassos, não via outra saída. O anúncio do sacrifício caiu como uma sentença irreversível. Enquanto isso, Isabela vagava pelas sombras do rancho. Vivia de restos de pão duro, de água roubada dos bebedouros e da compaixão quase inexistente de alguns poucos moradores da vila. Era como se tivesse nascido para ser ignorada. Só que ela enxergava o que ninguém mais via. Dos arbustos, observava o cavalo todos os dias. Via a fúria, sim, mas também algo escondido por trás dela. Não era ódio, era medo. Ela sabia o que era ser olhada como ameaça. Sabia o que era ser rejeitada, sem sequer ter a chance de mostrar quem realmente era. Numa noite, quando o vento fazia ranger as madeiras do curral e os homens já dormiam, Isabela se aproximou. O buraco entre as tábuas, que tantas vezes usara para espiar, foi sua passagem. O luar iluminava apenas o suficiente. Tormenta a percebeu de imediato. Ergueu-se, bufou, bateu os cascos no chão. Mas a menina não correu, não gritou. Apenas se sentou na poeira, a poucos metros dele, e baixou a cabeça. Minutos que pareceram horas se arrastaram. O coração da menina batia como um tambor, mas ela permaneceu imóvel. E então, algo impensável aconteceu. O cavalo deitou-se. Não se aproximou. Não confiou de imediato, mas também não atacou. Apenas lhe deu as costas como se aceitasse sua presença. Naquela madrugada, um laço invisível foi tecido. O rancho, no entanto, não sabia de nada. No dia seguinte, os peões estranharam o comportamento do cavalo. Estava mais quieto, não chutava as cercas com a mesma raiva. Murmuravam entre si, desconfiados. Será que ficou doente? Ou será que finalmente se cansou? Dom Ernesto, pragmático, não acreditava em milagres. Mas algo começava a mexer na rotina da fazenda. Tormenta não era mais o mesmo, e Isabela também não. Pela primeira vez, alguém, ainda que um animal feroz, não a havia expulsado. Não a havia tratado como lixo. Era como se tivessem se reconhecido. Duas criaturas invisíveis para o mundo,
agora visíveis uma para a outra. O tempo começou a correr diferente. Cada noite, a menina voltava. Cada encontro era um novo passo, um olhar, um relincho menos agressivo, um suspiro compartilhado no silêncio. O que parecia impossível começou a se repetir, noite após noite. Mas segredos não duram muito. Ramon, o capataz, desconfiou e descobriu a verdade. Pegou Isabela dentro do curral, sentada diante de Tormenta como se fosse sua dona. A revolta foi imediata. Essa pirralha está louca. Esse animal vai matá-la. Os homens queriam expulsá-la. Alguns exigiam até que fosse entregue à polícia da vila. Mas Dom Ernesto hesitou. Viu algo que ninguém mais via. O cavalo estava diferente quando ela estava por perto. Pela primeira vez, pensou 2 vezes antes de manter sua decisão. E foi assim que a menina invisível começou a mudar não só o destino de um cavalo, mas também o de toda uma comunidade. O sol já se punha atrás das colinas quando Isabela foi autorizada pela primeira vez a permanecer perto do curral sem ser enxotada. Os peões ainda a olhavam com desprezo, murmurando entre si, incapazes de aceitar que aquela menina magra, de vestido rasgado e pés descalços, tivesse conseguido o que homens experientes não puderam, aproximar-se de Tormenta sem provocar a fúria do animal. Dom Ernesto, de braços cruzados, observava em silêncio. O rancho inteiro parecia respirar de outra forma naquela tarde. Até os cavalos das baias vizinhas estavam mais tranquilos. A menina se sentou, como fazia sempre, com as pernas dobradas, a poeira subindo ao redor. O cavalo ergueu a cabeça, a crina balançando contra o vento seco, e bufou. Mas não atacou. Não girou em círculos enlouquecidos. Apenas a olhou, fixamente, como quem reconhece algo familiar. "Está vendo isso, patrão?" murmurou Ramon, o capataz, com um misto de irritação e incredulidade. "Esse animal é traiçoeiro. Pode parecer calmo, mas na primeira oportunidade, Dom Ernesto não respondeu. Continuou olhando. Havia algo diferente ali, algo que ele não podia explicar com sua lógica de homem endurecido por anos de trabalho e perdas. Enquanto o sol desaparecia, Isabela sussurrou quase sem voz. "Eu sei como é estar sozinho. Ninguém além de Tormenta a ouviu. Ninguém além dele poderia entender." As noites seguintes se tornaram um ritual secreto. Isabela esperava o rancho adormecer, atravessava o buraco na cerca e se sentava no mesmo ponto, sempre a poucos metros do cavalo. Não levava comida para si, nem para ele. Levava apenas palavras. Às vezes contava memórias quebradas de sua infância. Uma bicicleta azul que talvez nunca tivesse existido, um cheiro de sopa que não sabia se era lembrança ou invenção, uma canção que talvez fosse de sua mãe, talvez fosse apenas eco da imaginação. Tormenta a escutava em silêncio. De vez em quando relinchava baixo, como se respondesse. Outras vezes, apenas respirava fundo, as costelas subindo e descendo lentamente sob a luz da lua. O vínculo crescia, invisível, mas real. Até que uma noite Isabela ousou mais. "Não quero que você morra", disse a voz trêmula. "Eles acham que você é perigoso, mas eu sei, você só está com medo." Estendeu a mão, hesitante, não para tocá-lo, mas para mostrar que estava ali, aberta, sem armas. Tormenta não se aproximou, mas também não recuou. Era um avanço imenso. O segredo, porém, não demorou a ser descoberto. Ramon, desconfiado com o silêncio incomum do curral, resolveu investigar. Naquela noite, esqueceu de propósito uma faca no estábulo e voltou horas depois com uma lamparina na mão. Ao se aproximar, ouviu o som baixo de uma voz. Apertou os olhos e, sob a luz fraca, viu a cena que jamais esqueceria. A menina sentada diante do cavalo indomável, como se fossem velhos amigos. "Maldita pirralha!" gritou correndo até ela e agarrando-a pelo braço. "Quer morrer aqui dentro?" Tormenta relinchou, agitou-se, bateu os cascos contra o chão. O desespero no olhar do animal não era de fúria, mas de proteção, como se defendesse a única criatura que nunca o julgara. O alvoroço acordou outros peões, que acenderam lanternas e correram para o curral. Dom Ernesto apareceu de roupão, a expressão carregada de fadiga. "O que está acontecendo?" "Ela!" bradou Ramon, arrastando a menina pelo braço. Essa pirralha entrou de novo no curral, falando com o potro como se fosse um cãozinho de estimação. "Isso vai acabar em tragédia, patrão." Dom Ernesto olhou para Isabela.
A menina mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos brilhavam no escuro, não de medo, mas de firmeza. Foi você quem tem entrado todas as noites? Perguntou o patrão. Silêncio. Isabela não respondeu, mas sua respiração acelerada entregava a verdade. Dom Ernesto suspirou, tirou o chapéu e coçou a cabeça. Deixem-na, disse, surpreendendo a todos. Ninguém a toque. Os peões se entreolharam, chocados. Vai deixá-la ficar? Protestou Ramon. Por enquanto, respondeu o patrão voltando-se para o escuro da casa grande. Quero entender o que está acontecendo. Se esse animal mudou por causa dela, precisamos saber. E assim, em uma noite de incredulidade, a menina invisível deixou de ser apenas uma intrusa. No dia seguinte, a rotina do rancho foi diferente. Os homens observavam com olhos desconfiados, enquanto Isabela se aproximava do curral. Não a expulsaram, não a maltrataram, mas seus olhares eram como pedras atiradas no silêncio. A menina, acostumada a rejeições, não se abalou. Apenas se sentou no mesmo lugar de sempre, como se nada tivesse mudado. Tormenta, ao vê-la, reagiu de imediato. Aproximou-se lentamente, bufando, mas sem agressividade. Parou a poucos metros dela e abaixou a cabeça. Os peões prenderam a respiração. Para eles era impossível. Um animal que havia quebrado ossos, rasgado cercas, derrubado domadores, agora estava ali, quieto diante de uma criança. Isso é bruxaria, murmurou um dos homens. Ou loucura, respondeu outro, mas nenhum ousou interromper. As semanas seguintes consolidaram o que parecia um milagre. Isabela já não precisava entrar escondida. Era autorizada a passar 1 hora por dia dentro do curral, sempre sob a vigilância de Ramon ou de outro trabalhador. A cada encontro, o vínculo com Tormenta crescia. A menina falava e o cavalo escutava. Ela contava sonhos simples. Um quarto só dela, uma cama com lençóis brancos, uma janela aberta para o céu. O animal silencioso parecia entender. Às vezes se aproximava, cheirando o ar ao redor dela. Outras vezes apenas se deitava, permitindo que ela permanecesse em paz ao seu lado. Até que numa tarde, o improvável aconteceu. Isabela estendeu a mão e pela primeira vez tocou o pescoço de Tormenta. Foi um gesto mínimo, um contato breve, mas o rancho inteiro pareceu parar. Os homens que observavam em silêncio sentiram um arrepio. A fera que ninguém ousava encarar estava ali, imóvel, aceitando o toque da menina invisível. Dom Ernesto, de braços cruzados, manteve-se calado, mas dentro dele, algo se partiu. Pela primeira vez em anos, viu a possibilidade de que a força não fosse a única resposta. O impacto foi imediato. O rancho começou a se dividir. Alguns trabalhadores, incrédulos, passaram a acompanhar os encontros como quem assiste a um espetáculo sagrado. Outros, tomados pela inveja, murmuravam entre dentes, chamando Isabela de bruxa ou feiticeira. A cada gesto de carinho entre a menina e o cavalo, os sussurros aumentavam. Mas a cada gesto também, o vínculo se fortalecia. Tormenta, antes um animal de fúria incontrolável, agora se deixava acalmar pela voz suave da criança. Os dias de violência diminuíam. Os estábulos ficavam mais silenciosos. Até os outros cavalos pareciam se aquietar com sua presença. E pouco a pouco, a menina invisível se tornava o centro das atenções. O tempo no rancho parecia correr de forma diferente desde que Isabela começou a entrar oficialmente no curral. Cada tarde era um novo capítulo, e cada encontro da menina com Tormenta atraía olhares que se multiplicavam dia após dia. O que antes era apenas curiosidade se transformou em rotina. Os peões, mesmo os mais descrentes, paravam por alguns minutos seus afazeres só para observar. Era como se não conseguissem evitar. Havia algo hipnótico naquela relação improvável. Isabela, no entanto, não parecia notar a plateia. Entrava sempre da mesma forma, descalça, com o vestido gasto que balançava com o vento. Caminhava devagar, sem pressa, como se respeitasse o espaço do animal. Sentava-se no mesmo ponto, cruzava as pernas e falava com ele em voz baixa, quase como se fosse uma oração. Hoje sonhei que tinha uma cama só minha, dizia. Uma janela de onde eu podia ver o céu. Mas acordei no chão duro, como sempre. Tormenta bufava suavemente, mexendo as orelhas, atento às palavras que só ele parecia compreender. Para os homens que observavam da cerca, era impossível não sentir algo. Alguns ficavam arrepiados,
outros franzindo o senho, incapazes de explicar o que viam. Como podia uma criança que ninguém queria, que vivia de migalhas, domar com tanta delicadeza um animal que nem os melhores treinadores haviam conseguido controlar? O clima no rancho, entretanto, não era de pura admiração. A inveja crescia como erva daninha. Alguns peões, liderados por Ramon, não aceitavam a ideia de que uma menina invisível fosse capaz de fazer o que eles nunca puderam. Isso não é natural, resmungava o capataz, em voz baixa, durante as refeições. Um animal desses não muda de repente. Ela fez alguma coisa com ele. O quê? Zombava outro. Soprou feitiços no ouvido dele? As risadas ecoavam pela cozinha da casa grande, mas eram risadas nervosas. No fundo, havia medo. Medo de que aquilo que viam todos os dias fosse real. Medo de aceitar que a força bruta não era a única resposta. Dom Ernesto, cansado das reclamações, respondeu certo dia com firmeza: se é bruxaria, então que continue. Desde que essa menina chegou, ninguém mais saiu ferido e o potro se acalmou. Prefiro essa bruxaria do que enterros. As palavras do patrão silenciaram os homens por alguns instantes, mas não eliminaram o ressentimento. Certo fim de tarde, a esposa de Dom Ernesto, Dona Teresa, apareceu no curral. Era uma mulher de presença firme, raramente vista entre os peões. Ficou parada, observando em silêncio. Viu Isabela acariciar o pescoço de Tormenta com movimentos lentos, e o cavalo, em resposta, baixar a cabeça como se buscasse mais proximidade. Você gosta dele, não é? Perguntou a mulher, surpreendendo a menina. Isabela levantou os olhos assustada. Não estava acostumada a que alguém, além do cavalo, lhe dirigisse a palavra. Gosto. Ele é como eu. Dona Teresa sorriu levemente. Alguns chamam isso de fraqueza. Eu chamo de dom. Não tenha vergonha. Foram poucas palavras, mas suficientes para quebrar algo dentro de Isabela. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhava sem desprezo. Pela primeira vez, sentiu-se menos invisível. Mas a tranquilidade não duraria. Numa manhã abafada, um carro velho levantou poeira na estrada e estacionou diante do rancho. Dele saiu uma mulher de roupas chamativas e expressão cansada. Usava óculos escuros e falava com impaciência. Onde está minha filha? Perguntou ao primeiro peão que encontrou. A notícia correu rápido. Em poucos minutos, Dom Ernesto estava diante dela. Sua filha? Sim, Isabela. Vim buscá-la. As palavras caíram como uma tempestade sobre a menina. Isabela ouviu o nome e sentiu o coração disparar. Sua mãe, aquela que a abandonara há meses. Aquela que nunca perguntara se estava viva, se tinha comido, se tinha chorado de frio. Agora ali surgia do nada, exigindo levá-la de volta. O rancho inteiro se dividiu entre murmúrios. Alguns diziam que era justo, que a mãe tinha direito. Outros que era absurdo, já que jamais se importara antes. Dom Ernesto permaneceu calado por um instante, analisando a mulher. Não via remorso em seu rosto, nem preocupação, apenas pressa em se livrar de uma obrigação. Se quiser levá-la, terá de provar que pode cuidar dela, disse o patrão com voz firme. A mulher cerrou os dentes irritada. Voltarei amanhã. E foi embora tão rápido quanto chegara, deixando no ar uma nuvem de poeira e tensão. Aquele dia foi o mais difícil para Isabela. Pela primeira vez, não teve forças para ir ao curral. Ficou sentada na porta do depósito, com os joelhos encolhidos e o rosto escondido entre os braços. Tormenta relinchou várias vezes, chamando-a, mas ela não respondeu. O cavalo, sem entender razões humanas, apenas sentia sua ausência. Agitou-se, rodou em círculos, relinchou alto. Os peões começaram a cochichar. Está como antes. Vai se perder sem ela. Dom Ernesto observava de longe, o senho franzido. O que antes era apenas curiosidade, começava a se transformar em certeza. O vínculo entre a menina e o cavalo era inquebrável. Naquela noite, o patrão foi até o depósito, bateu a porta e entrou sem esperar resposta. Encontrou Isabela encolhida no colchão fino, os olhos inchados de chorar em silêncio. Tormenta não está bem desde que você não foi vê-lo, disse. O veterinário virá amanhã. Se nada mudar, será sacrificado. A menina levantou os olhos, apavorada. Não, ele não pode. Então só você pode salvá-lo. E saiu deixando o peso da decisão em seus ombros pequenos. Isabela tremeu, chorou de novo, mas dessa vez não se escondeu. Quando a madrugada chegou,
Levantou-se de repente e correu até o curral. Abriu a porta sem hesitar. Tormenta, ao vê-la, ergueu-se e soltou um relincho desesperado. Aproximou-se, agitado, mas não de raiva, de alívio. Isabela correu até ele, jogando-se contra seu pescoço, abraçando-o com todas as forças. "Me perdoa por ter te deixado", murmurou entre soluços. O cavalo abaixou a cabeça como se entendesse. Deitou-se ao lado dela, envolvendo-a em sua sombra. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, ambos encontraram descanso. Na manhã seguinte, o rancho estava tomado pela expectativa. Os moradores da vila, atraídos pelos rumores, cercaram o curral. Queriam ver com os próprios olhos se era verdade, se a menina invisível havia realmente domado a fera. O veterinário chegou cedo, com sua maleta de instrumentos. Ramon, de braços cruzados, assistia em silêncio, a mandíbula tensa. Tormenta girava no curral, agitado, espuma no focinho. Era a imagem do perigo. Alguns gritavam para tirarem Isabela dali, mas a menina não hesitou. Caminhou até o centro do curral, cada passo carregado de coragem. "Sou eu", disse em voz baixa. "Estou aqui." O cavalo parou. As patas bateram no chão. Os olhos se fixaram nela. O silêncio caiu sobre a multidão. Isabela estendeu a mão. "Não tenha medo." Tormenta aproximou-se lentamente até apoiar o focinho em seu peito. A menina o abraçou, chorando sem vergonha. O rancho explodiu em aplausos. O veterinário guardou a seringa. Dom Ernesto ergueu a mão e decretou: "Ninguém toca nesse animal. Ele viverá." A cena correu como fogo entre os moradores da vila. A menina invisível havia se tornado heroína, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O rancho, antes marcado por gritos, correria e desconfiança, transformou-se depois daquela manhã. O que todos presenciaram não foi apenas a redenção de um cavalo condenado, mas o renascimento de uma menina que até então era invisível para o mundo. Os vizinhos ainda comentavam nas esquinas da vila: "Você viu? O potro amaldiçoado abaixou a cabeça para ela." Não era amaldiçoado, era apenas como ela, sozinho. Os cochichos, que antes eram zombaria, agora se tornavam histórias de admiração. Isabela, que antes vagava sem nome e sem destino, agora era a menina que domara a fera. Mas no fundo, ela sabia que não havia domado nada. O que acontecera ali fora apenas um reconhecimento mútuo. Dois seres quebrados que aprenderam a confiar novamente. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou completamente. Tormenta, antes considerado um perigo, passou a ser respeitado como nunca. Nenhum homem ousava entrar em seu curral sem a presença de Isabela. Ele simplesmente não aceitava outro toque, outra voz. Se alguém tentava se aproximar, o cavalo bufava, virava o corpo, mostrava que sua confiança tinha dono. E esse dono era uma menina que mal sabia ler, que dormira tantas noites ao relento e que agora, pela primeira vez, tinha encontrado um lugar para chamar de lar. Dona Teresa foi a primeira a agir. Levou Isabela para dentro da casa principal. Deu-lhe um quarto pequeno, mas com uma cama limpa, um lençol branco e uma janela aberta para o campo. A menina, ao deitar-se naquela primeira noite, passou longos minutos apenas olhando para o teto, sem acreditar que não seria expulsa dali ao amanhecer. "Esse lugar agora é seu", disse a mulher com doçura, "e ninguém poderá tirá-lo de você." Isabela chorou em silêncio, mas dessa vez suas lágrimas não eram de abandono, eram de alívio. O tempo passou, e o rancho nunca mais foi o mesmo. Isabela aprendeu a ler com Dona Teresa, tropeçando em cada sílaba, mas insistindo com uma fome que não era só de conhecimento, mas de vida. Aprendeu a cuidar dos cavalos com Dom Ernesto, que a ensinou que não bastava ver se eles comiam ou andavam. Era preciso enxergar a alma no corpo, o medo escondido por trás da fúria. Tormenta, sempre ao lado dela, acompanhava cada etapa desse processo. Se estava triste, ele a acolhia com seu focinho pesado em seu ombro. Se estava feliz, galopava ao redor dela como quem celebra. O vínculo era tão profundo que parecia ultrapassar a lógica. Ramon, o capataz, ainda resmungava, mas até ele, com o tempo, teve de admitir: esse animal a escolheu, e contra isso não há chicote que resolva. Mas a sombra do passado insistia em retornar. A mãe de Isabela voltou à vila, mais insistente, dizendo que queria levar a filha embora. Agora que a história corria entre os moradores,
Agora que todos falavam da menina que domara o cavalo indomável, ela aparecia como se nunca tivesse abandonado nada. "É minha filha", gritava diante de todos. "Tenho direito." Mas Isabela, firme, respondeu diante da multidão: "Você não me procurou quando eu passei fome. Não me procurou quando eu dormia no chão frio. Não me procurou quando eu era invisível. Agora não preciso mais de você." Tormenta, ao lado dela, relinchou forte como se confirmasse cada palavra. A mãe, envergonhada diante dos olhares da vila, partiu. E dessa vez, foi para sempre. A partir daquele dia, Isabela não foi mais apenas a menina do rancho. Tornou-se um símbolo. Crianças iam até a cerca para vê-la com Tormenta. Mulheres deixavam flores secas como sinal de esperança. Homens, antes endurecidos, paravam em silêncio apenas para testemunhar a paz que ela transmitia ao lado do cavalo. Dom Ernesto e Dona Teresa, sem filhos, encontraram nela aquilo que o tempo não lhes dera, uma herdeira não de sangue, mas de destino. "Você nos deu mais do que salvou esse rancho", disse certa vez o patrão. "Você nos devolveu o que esquecemos, a fé no impossível." Os anos passaram e o rancho cresceu. Sob a orientação de Isabela, abriram espaço para receber cavalos maltratados e rejeitados. Vieram animais cegos, mancos, velhos, descartados como inúteis. Mas ali todos encontravam paciência e cuidado. Não era apenas comida ou abrigo, era amor. Isabela os chamava pelo nome, falava com eles, cantava baixinho, e cada um, à sua maneira, respondia. O rancho deixou de ser apenas uma fazenda. Tornou-se um refúgio, e Tormenta, já mais velho, mas ainda imponente, permanecia como guardião. Nunca aceitou outro dono, nunca permitiu outro cavaleiro. Só Isabela podia subir em seu dorso. E quando isso acontecia, quando a vila inteira via a jovem mulher cavalgando sem sela, sem rédeas, apenas com confiança, todos se calavam, reverentes. Era mais do que um espetáculo. Era a prova viva de que até o mais indomável pode ser transformado, não pela força, mas pelo amor. Numa tarde de verão, Isabela cavalgou com Tormenta até o alto da colina atrás do rancho. O céu ardia em tons alaranjados e o vento soprava suave. Parou o cavalo e olhou para o horizonte. Lembrou-se da menina invisível que fora, da fome, do frio, das noites escondida entre arbustos. Lembrou-se também do olhar de Tormenta naquela primeira noite, desconfiado, ferido, mas vivo. "Nós conseguimos, grandão", sussurrou, acariciando sua crina. Tormenta bufou baixo como se entendesse. Ali, sobre a colina, não havia mais invisibilidade, não havia mais medo, apenas duas almas que se encontraram no momento certo e mudaram tudo ao redor. E assim o rancho que um dia quis matar o cavalo, aprendeu com uma menina esquecida que o verdadeiro milagre não está em domar a força, mas em conquistar a confiança. E esse milagre, todos sabiam, nunca seria esquecido.